Agora, vamos falar também de uma outra pesquisadora, Candace Pert, falando sobre endorfinas. A Candace Pert é uma bioquímica, né? Desde 1972, estuda, quer dizer, estudava, ela faleceu recentemente, estudava as drogas produzidas pelo corpo. Ela dizia que todas essas drogas têm um nome genérico neuropeptídeo, tem um receptor específico, um portal químico em uma célula. Essa fosse uma chave, uma fechadura. É mais ou menos como se o nosso cérebro produzisse não palavras para o corpo, e sim uma maré, uma onda neuroquímica de uma substância chamada neuropeptídeo, que passa pela circulação vinda do cérebro e avisa as células por onde passa, dizendo, olha, haja dessa maneira, haja da outra. É como se você dissesse, olha, você está andando pela selva, você vê um tigre. O que acontece? Não é só a crispação muscular. O teu cérebro manda uma comunicação química para todas as células, dizendo, olha, se você é uma célula na superfície do corpo, contraia-se, porque você vai reduzir a quantidade de sangue, porque se você receber uma ferida, você vai perder muito sangue. Então, você fica lívido. Aí você vê o tigre e você fica pálido. É isso que costuma acontecer quando a pessoa leva um susto como esse, né? É uma reação, uma comunicação rápida química. Em um minuto, as pessoas mudam a temperatura do corpo, a palidez, há alguns efeitos, para de produzir a digestão, todo o organismo para por essas comunicações internas do cérebro com o corpo. E ele começou a perceber também que havia neuroreceptores não só aqui, mas em todo o corpo, produzindo drogas que algumas são parecidas muito com drogas, neurodrogas de bem-estar ou de mal-estar, né? Que a gente são hoje em dia muito faladas. Então, em geral, são chamadas de endorfinas, porque elas trabalham muito com a sensação de estar bem do corpo. É uma endorfina, que é uma morfina endógena do corpo. Então, as nossas endorfinas são as nossas drogas do humor. Alivia tanta dor, né? Dá uma sensação de energia, faz a gente se sentir melhor. São o nosso café interno, né? E muitas vezes as pessoas sabem que o café, o chá, e elas nos dão uma variação de humor porque elas quimicamente são parecidas com essas drogas, com as nossas endorfinas. Então, os pesquisadores eles não sabiam bem o porquê do cérebro segregar essas drogas. Então, perceberam que o sistema límbico, uma parte do cérebro um pouco abaixo do córtex principal, ali mais no meio do cérebro, ele tem uma densidade muito grande de receptor para endorfinas. Então, a pituitária, né, também chamada de hipófise hoje em dia, e o hipotálamo são áreas que criam receptores e estão ligados muito à criação e expressão das emoções. E começaram a dizer, quando você gera uma emoção, você joga uma quantidade grande dessas endorfinas, dessas drogas do corpo, e que vão interagir com todo o corpo, principalmente pela emoção. Ela também encontrou muitos receptores de endorfinas na parte lombar, na parte da espinha. A trompa lombar é aqui na altura dos quadris, onde muita gente diz que tem os chakras principais do corpo, na medula espinhal, no intestino, no baço, também nos órgãos geniturinários, testículo, ovário, uma parte específica nos rins, porque o rim está ali para limpar o corpo, né, de toxinas, deve ter até um tipo de comunicação que só serve para ele, né? E que não só fala de uma reação direta para as células, como tem algumas desses receptores específicos para as células imunológicas, chamadas monócitos, né? Então, até 87, ela tinha encontrado 6 tipos de receptores nos monócitos, que são as células que avisam o sistema imunológico que você tem algum ataque interno. Ela começou a pesquisar e dizendo, olha, minhas pesquisas me levam a crer que os neuropeptídeos levam as emoções da mente de forma química para todas as células, mandam uma mensagem que ela chamava de neurosuco, né? Neurônios em forma líquida passando pelo corpo, atuando sobre todo o comportamento e unificando. Então, de tudo isso que foi pesquisado, a gente entendeu, aprendeu hoje com essas pesquisas, que o sistema nervoso se comunica com o sistema imunológico, sim, através dessa ligação neuroquímica e tudo é integrado. Então, ela disse uma coisa que eu achei importante, eu quis colocar aqui, que às vezes, endorfinas não estão só no corpo humano, não estão só nos corpos principais animais, estão nos animais até unicelulares. Quer dizer, quando nós começamos com os animais unicelulares simples, como a levedura, aquele bolor, que é um dos animais mais simples, é um pouco acima das bactérias, ela já tem um neuropeptídeo, que a gente pode chamar uma endorfina. Então, ela diz o seguinte, olha, até uma levedura sente prazer, sente uma vontade de ter uma sensação de bem-estar.
Então, se nós pensarmos bem, a comunicação, antes de existir cérebro, em todos os animais, inclusive nos unicelulares, era através dos neuropeptídeos, era uma comunicação química. Como palavras químicas de neuropeptídeos dentro de cada célula, fazia com que elas se comunicassem com as células vizinhas e um dia elas decidiram trabalhar juntas num organismo multicelular. Elas se comunicavam através desses neuropeptídeos. E são produzidos no cérebro também, e são produzidos nos animais unicelulares. Então, ela dizia, Candace Pert, eu acho essa frase interessante, que o prazer é básico e evolutivo nos sistemas vivos. A célula já é um ser pensante. Só que a diferença é de grau, claro, né? Nós temos um cérebro super desenvolvido, mas ela acredita que essa interação mente-corpo está em cada célula. Não existe corpo sem mente, estão totalmente entrelaçados. Acontece que a Candace Pert começou a escrever uma coisa que muitos pesquisadores começavam a temer, porque ela sai um pouco da neurociência e fazia uma coisa quase transpessoal, quase metafísica, e alguns torciam o nariz dizendo: não, mas você está exagerando, nós não podemos realmente, cientificamente, ter a certeza que cada célula se comunica com as outras através dessas substâncias, neuropeptídeos. Ela diz, tudo leva a crer que sim. E eu quis deixar isso aqui para a gente refletir a respeito. A ciência sempre vai um pouco atrás, né, do que a gente pode entender e acreditar, mas é interessante ver aonde ela está indo.